vou abrir a palavra do Senhor em trouxe Bíblia. Abram comigo, por favor, em João 15, capítulo 15, versículos 1 ao 7. Amém? João 15, 1 ao 7. Quando o pastor Adão me convidou para trazer uma palavra ao coração dos líderes da rede da família, meu coração pulsou muito forte. Amém, Jesus. Meu coração ele ficou batendo com tanta alegria, porque o Senhor trouxe ao meu coração a palavra dele, em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nessa noite, líderes da rede da família de Vespasiano, Aleluia. o Senhor contempla o coração de vocês. Porque o Senhor pergunta qual tipo de influência você tem exercido na vida daqueles que eu te confio. Aleluia. Amém. O Senhor manda falar com vocês que vocês têm um púlpito que não toca trombeta, que não faz muito barulho. É o púlpito que está na casa de vocês. Aleluia. Que está no trabalho, que está na vizinhança, que está no grupo que Ele confia para vocês. Amém, Jesus. Nós, líderes da rede da família, pastores da rede da família, queria convidar a Márcia daí para estar sendo ministrada aqui também. Daí, porque Deus manda falar com toda a liderança da rede da família. Aleluia. Vocês têm sido muito observados o tempo inteiro. Oh, glória a Deus. Tudo que vocês fazem nas atitudes, nas ações, nos pensamentos, no que falam. E vocês têm dado alegria, trazido alegria ao coração do Pai. Aleluia. Muitos falam assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas não compreendem muito bem o que quer dizer isso. Quando nós nos preocupamos em alegrar o coração do Pai, nós somos fortalecidos pela alegria que nós geramos no coração dele. Aleluia. Com as nossas atitudes, com as nossas renúncias. A palavra sacrifício não é uma palavra muito popular, não é mesmo, irmãos? Mas o sacrifício vivo, sincero, a renúncia sincera do nosso egoísmo, é o que a liderança tem feito, tem renunciado o próprio egoísmo, os próprios problemas. Porque o mundo fala assim, eu não tenho tempo de me preocupar com os problemas dos outros, eu já tenho problema demais para me preocupar com o outro. Não, quando nós abrimos mão do nosso egoísmo, dos nossos próprios problemas, colocamos eles no altar, conseguimos confiar verdadeiramente, descansar naquele que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, aí sim nós damos conta. Aleluia. De cumprir o propósito, a vontade dele. Glória a Deus. Nossa existência. Amém. Não há outra motivação maior que Jesus na vida de vocês, líderes. Amém. Vocês não têm olhado para o homem, não têm se inspirado no homem. Amém. Mas têm focado os olhos naquele que é o autor e consumador da vida de Aleluia. vocês. Amém. Vocês têm permanecido. Exige de nós renúncia diária. Verdade. Muitas vezes olhamos para vocês, líderes,
pastores, Adão e Edna, muitas vezes achamos que eles não têm problemas, que está tudo perfeito na vida deles, porque o casamento vai bem, porque os filhos vão bem, mas a responsabilidade da felicidade, da minha felicidade, ou da felicidade deles, não é responsabilidade de ninguém, é responsabilidade de nós mesmos. A escolha de cada um deles. Eles escolheram ser felizes pelo que o Senhor já fez na cruz por eles. Amém. Não é pelo que o outro faz, pelo que o cônjuge faz, pelo que os filhos fazem, pelo que a igreja faz. Não é porque tem um bom salário ou não tem. Não é porque tem uma casa bonita ou não tem, um carro do ano, que eles são felizes. Eles são felizes porque eles escolheram cumprir o ídolo do Senhor. E aquele que não permanece em Cristo, ele não consegue dar frutos. E vocês têm dado muitos frutos em Vespasiano. Aleluia. A Vespasiano se renderá aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. A glória dele manifestada através da vida de vocês. Amém, Jesus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém. O Senhor escolheu vocês, liderança da rede da família, para poder cuidar daqueles que ninguém quer cuidar, para poder trazer esperança àqueles que não têm mais esperança. Meu Deus! Vocês são a esperança de Deus para Vespasiano. Aleluia! E as famílias dessa cidade, uma casa, um casamento que é restaurado. Ali vocês estão alcançando gerações. Gerações estão sendo transformadas. Os netos serão alcançados, os bisnetos, os filhos dos filhos. Glória a Deus. E os filhos de vocês estão observando vocês. Eles estão vendo que o casamento vale a pena. Que vale a pena ser noivo na presença do Senhor. Então a liderança da rede da família tem cumprido o ídolo do Senhor. Tem permanecido. Permanecer requer de nós uma intimidade. Um relacionamento diário. Oração. Confiar. É muito fácil falar, confia no Senhor. Confia não. Porque senão a gente não faria com os nossos braços, do nosso jeito. Quando a gente deixa Jesus fazer do jeito dele, nós somos felizes no deserto. Diante das lutas, das tribulações, diante das decepções, frustrações, nós permanecemos em Cristo felizes. Amém. Por isso que vocês veem um sorriso no rosto dos líderes. Por isso que os casais de Flávia, que ela me contou hoje, aleluia, para a glória do Senhor, falaram que iriam até ela, que eles queriam carregá-la. Por quê? Porque ela se doou, porque ela deu amor. Aleluia. Está faltando amor no coração do ser humano. E eu estou falando do crente, do cristão, que está aqui na igreja enchendo, e não se dispõe a ajudar o próximo nas mínimas necessidades. Seja com fome, com ouvir, seja mesmo com uma palavra. Não precisa te dar dinheiro não, cesta básica, isso aí o Senhor, Ele é crescendo através de outros. Mas dá uma palavra de encorajamento, não desanima o irmão não, se ele está sonhando, sonha com ele. É isso que a rede faz. A rede se alegra com a alegria dos casais, a rede se alegra com o sonho dos noivos que se preparam para casar. Aleluia. Tem noivos que passaram aí pela rede que desejam estar junto conosco. Amém. Poucos são os trabalhadores da rede, mas os poucos que o Senhor escolheu, que se dispuseram, tem feito a diferença para esse paciente. Aleluia. Espírito Santo de Deus, enche essa liderança, Amém. capacita eles para o serviço do reino e acrescenta muito mais, mas muito mais do que vocês possam imaginar. Porque é exemplo. Liderança tem que ter exemplo. Em todo o grupo. Não é só durante o grupo, mas em todo o grupo. E essa liderança eu tenho orgulho em Cristo de fazer parte dela. Porque é uma liderança sincera. Não é uma liderança com hipocrisia. Mas é uma liderança que abre mão de tudo. Se vocês ouvirem os testemunhos dos casais, porque eu e meu esposo, quantos desertos nós passamos, né, meu amor? Estamos aqui a serviço de Deus. Amém. Todos eles passam desertos muito profundos, mas são felizes porque permanecem. Glória a Deus. Reflita sobre isso nessa noite. Você tem dado frutos? O Senhor, Ele fala na palavra dele que aquele que não dá frutos,
Ele lança fora. Ele Aleluia. lança fora. Árvore que não dá frutos, que não se importa com o outro. Que não se preocupa de suprir as mínimas necessidades do seu irmão. Esse o Senhor lançará fora. E eis que Jesus está às portas. Aquele que crê verá a glória de Deus. Amém. Eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, que em Gálatas 6, 9 e 10, que a palavra do Senhor diz, seja realidade na vida de vocês. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não esmoreçam, não cansem de fazer o bem, em nome de Jesus.